Então, claro, então, independentemente, então vamos fazer o seguinte, vamos deixar ainda em aberto que o Moisés não chegou. Então está faltando um pouco para o Moisés chegar. Mas eu já sei algumas coisas sobre ele. Mas, vamos ver uma coisa, né? Ele não chegou, mas quando ele chegar, como é que ele vai interagir? Como é que ele vai interagir com o sistema? Quem é o sistema nesse caso? O sistema nesse caso aí, os campos de queijo. Moisés está na peça barrido, né? Falando do Egito, né? Pois é, então a gente está bem dentro da teoria. Eu tenho que entrar daqui a pouco para Akenaton também. Está faltando Akenaton. Eu não consigo colocar o Akenaton na história. Está matando o jeito do Egito. Oi? Oi, na casa dela, no Egito. Vamos ver se a gente consegue entrar no Akenaton aí. Oi? Graças à liberação dessa vida, realmente. Então vamos lá. Vamos ver por que a gente ainda tem que olhar um pouquinho mais para decidir entre o escalar e o BMI. Além da questão do grupo de operários. Eu acho que tem que ser um ou outro, isso os dois. Vamos ver. Estou deixando branco. Eu acho que existe um ponto, o ponto principal, é que você deveria ter o elétrico do dia existe que ele falou que tem o elétrico no left e tem o elétrico no right. Ele está dizendo, porque o grupo de Elório está dizendo que tem elétrico no right, para essas coisas, achar que só tem aquele elétrico. E daí está começando a fazer mistura entre eles. E esse campo é uma mistura entre eles. Você pode fazer pelo escalar, ou pode fazer pelo transtor. Um vai levar lá o mínimo, e o outro vai levar o transtor do fim. Vamos caminhar, vamos ver se a gente você manteve, na aula passada, você mostrou uma corrente que misturava os EMI, os literais, ele energia para a parte left e right desequilibrado. Isso. Você já mostrou, olha, tem uma corrente, eu acho que a primeira coisa que para tratar o grupo teórico, que é o como você chamar, mas você tem que o elétrico no setor right e no setor left. O outro você mostrou uma corrente aí junto com as outras, olha, essa corrente aqui está desequilibrando o estado left e o estado right. Hoje você está mostrando outra coisa para a gente que está, para mim, esses dois lados estão associados. Acho que esse é um ponto primeiro mais fundamental. Antes de falar de ligue. Não, estou tentando falar da simetria, o máximo possível, explorando a simetria. Como o Diogo, a gente está deixando quebra espontânea da simetria, essas coisas, mas para depois. Isso eu acho que é mais secundário. O mais importante é a escolha dos campos. No mesmo nível, no caso sobre agora, qual é a massa do elétron e qual é a massa do elétron aqui, a sua quebrou, e dá massa. Então, eu acho que isso é mais assim, um pouco que desde a paridade dele do grupo melhor, historicamente veio antes do Higgs. Certo? Isso não, bem antes do Higgs. Na verdade, essa discussão aqui é aquela discussão que eu falei para vocês, que está naquele paper do Salano de novembro de 56, o trabalho da simetria viral. Aqui, ele percebe que qual é a origem do campo que poderia vir a gerar a massa correta, que vai quebrar a simetria viral. Vamos em frente. Mais um dado que vai fazer a gente entender por que o escalar é melhor do que o tensor de características. Eu já sei quais são as características desse campo, independentemente se ele é um escalar ou um tensor de campo 2, eu sei que ele é um plate de S2. Então eu sei como é que ele interage com os campos de M e os S2. E eu sei que ele tem carga mais 1. Eu sei como é que ele interage com o campo de gauge do 1. Então eu sei, no fundo que eu estou dizendo é isso. Eu vou tirar a derivada covariante desse campo de capa lambda. E esse campo aqui, ele é um duplete de S2. É capa lambda. Se ele é um duplete de S2, então a derivada covariante dele vai ser dmi de capa lambda. Mas, vamos lá, regra na prescrição da Young-Hill, derivada covariante com acoplamento mínimo e constante de acoplamento do S2, setor de gain de S2. Agora, esse campo está no duplete. Então eu tenho que colocar os geradores de S2 na representação do duplete. Isso aqui atuando, e agora eu fiz confusão. Estou chamando esse campo de BMI. Esse campo é um campo completamente, vamos chamar esse campo aqui de XMI, para não confundir com o BMI de ano. É um escalar ou um ano 2. Então aqui vai entrar, vamos chamar esse aqui
campo X. Então, X é o possível campo que vai quebrar, que vai dar dano à massa. X está falando. Estou dizendo que é escalar de campo 2. Não importa. Se for o Higgs, você não vai colocar. Vamos colocar, acho que vou colocar o campo. O campo que está sendo procurado é esse aqui. A derivada covariante dele vai ter que ser a derivada usual dele, como toda derivada covariante começa assim, e aí está no dublete. Então, essa matriz 2 por 2 vai ter que atuar no dublete. E depois, vamos ter I, constante de acoplamento do 1, campo de gauge do 1. Não tem gerador, o grupo é abeliano, mas no lugar do gerador eu coloco o valor da carga. Qual é a carga dele segundo 1? Mais 1. Então vai entrar o mais 1 aqui que não precisa colocar. Né? Tá aqui, mais 1. E o campo. Então, esse campo que está sendo esperado, ele vai ter que ter uma dinâmica, tem que se propagar. Um campo. Então, ele vai ter que entrar na teoria, no modelo que a gente está descrevendo, já que eu introduzi esse campo novo, eu vou ter que introduzir para ele a dinâmica dele. E a dinâmica dele é dedicada para a variante. Como esse campo se acopla com os campos de gauge de S2 e 1. Muito bem. Se esse campo é um escalar, é só colocar no lugar do campo, bota lá, é um escalar no dublete. Se esse campo aqui for um escalar, vamos chamar esse escalar de φ. E esse φ é um dublete. φ1 e 2. Se esse campo for um tensor de rank 2, ele vai ser também um rank 2 desse tipo, está falando, um dublete. É como se eu colocasse aqui um x1, está falando, e um x2, está falando, um dublete do campo industrial de rank 2. Certo? Sei também, né, algumas coisas a mais. Eu já sei até as cargas elétricas. Kelvin Shishima. Já sei as cargas dele. Quando a gente tem as atribuições com as cargas, a gente sabe que a carga eletromagnética é I3 mais Y sobre 2. Então, esse campo, seja esse ou esse, está na posição superior do dublete. Então, I3 é mais meio. O Y é mais 1. Então não importa, se for um escalar ou um tensor de rank 2, a carga é positiva. Então, pode distinguir pela carga. Pode tirar esse Y e dizer esse cara tem carga positiva. O de baixo, seja esse ou esse. Do ponto de vista do S2, não importa se é escalar ou rank 2. O que importa é que do ponto de vista do S2, o I3 é menos meio. E o Y é 1. Então, carga zero. Esse cara aqui é neutro eletromagneticamente, e esse cara aqui é eletromagneticamente neutro. Então, eu já sei que dentro do dublete, eu vou distinguir as duas componentes do dublete pelas suas cargas. Uma é carga positiva, outra é carga neutra, eletromagnética. Agora a questão é, estamos chegando, está na hora da decisão. É o escalar ou é o tensor de rank 2? Se a gente apelar para o raciocínio mais físico, eu já tinha falado no início, o que a gente espera desse campo? A gente espera que esse campo, ele, como no caso do oscilador harmônico, vai escolher sua posição de equilíbrio. E na posição de equilíbrio, que é a posição de mínima energia, isso é a configuração estável do sistema, esse campo tem que ser uma constante. Ele vai ser uma constante. E essa constante, então, vai dar para nós configuração de mínima energia do sistema induz, né, que essa interação vire a massa do elétron. Então, a massa do elétron ela é o resultado da interação das componentes left e right do elétron com o estado fundamental desse campo que entrou. Isso se ele for um escalar. Tá lá. Se ele não for um escalar, ele for um tensor de rank 2, ele tem que ser uma constante de qualquer maneira para poder minimizar a energia cinética. Então vai entrar uma constante aqui. Só que esse campo, como tem spin, ele vai arrastar o estado fundamental o seu spin. Então o estado fundamental vai ter uma direção privilegiada. E aí
o estado fundamental não é mais Lorentz invariante. Digamos isso. Outro ponto, então, isso nos leva a escolher o escalar. Se eu acreditar que a simetria de Lorentz ela é perpétua dentro do modelo padrão. Ponto 2. Aí é a nossa ignorância. Se aquele campo for um campo tensorial de rank 2, ainda não se conhece hoje, em teoria de campo, uma teoria física consistente que faça a interação de campos vetoriais de Leibniz, campos de Young-Mills, com tensores não abelianos. Hoje, é um problema aberto. Como se pode construir? Isso é um problema, o tipo da tua tese que está. Não, a gente não está resolvendo esse problema na tua tese, mas a gente está caminhando nessa direção. Tentar construir interações consistentes para campos, com estrutura estimularial, estrutura tensorial menos simples. Então, uma questão que a gente tem hoje, não se conseguiu ainda construir uma teoria quântica de campos em que campos de Young-Mills interajam de forma consistente com campos tensoriais também, não são campos de Young-Mills, mas são campos tensoriais e representações não triviais do grupo de Young-Mills. Então, o problema de acoplar um campo de Young-Mills SO2 com tensores antissimétricos de rank 2 em forma de Coulomb, porque o não importa. Esse problema ele tem inconsistências que não foram resolvidas. Então, a gente pode dizer, como eu não sei isso, vamos tentar fazer uma formulação com um escalar, que é o que eu sei. E vamos ver até onde a gente vai. Então, o que a gente espera? Uma partida que a gente espera de alguma coisa do setor escalar. Por que o LHC está procurando o Higgs escalar e não o Higgs no espinho? Porque a teoria saiu do papel, saiu do papel. O papel indica que a melhor coisa que a gente tem no escalar. Mas eu posso até me apoiar nesse argumento de limitação. Quer dizer, nós não sabemos construir uma teoria quântica de campos consistente para campos tensoriais não abelianos interagindo com campos de Young-Mills. O problema não está resolvido ainda hoje. Então vamos fazer o que eu sei, eu quero fazer uma teoria quântica consistente. Então vamos usar o escalar. Pode ser que lá na frente eu encontre um monte de consistência. Não bate com a experiência, não aparece partícula escalar. Eu não tenho, por exemplo, unitariedade. Eu falo, então o escalar foi uma peça de estudo. A questão é, os testes que vêm sendo feitos regularmente, com um modelo baseado em escalar, vem dando certo. Limite de seção de choque, agora apareceu essa partícula escalar, pode ser o Higgs. Então, a gente está acreditando que vale a pena ir na onda do escalar. E, do ponto de vista da formulação mais simplista da natureza, seria mais razoável eu ter esse campo no escalar ou já ter campo tensorial com spin definindo uma configuração de mínima energia que quebra a simetria de Lorentz. Quebrar a simetria de Lorentz na escala das interações finais pode ser muito mais perigoso do que quebrar a simetria de Lorentz na energia muito alta. Então, o quanto a gente tem evidência hoje de quebra da simetria de Lorentz no nosso mundo, com as nossas energias acessíveis. As evidências são práticas, mínimas e ordens de grandeza pequeníssimas. Nós não temos ainda nenhuma evidência direta de violação da simetria de Lorentz por física do modelo padrão. As possíveis evidências para a violação da simetria de Lorentz são de uma física que já está além do modelo padrão que passa pelo setor gravitacional. Então, esse é um discurso que eu estou colocando aqui para defender essa ideia de que entre o Higgs escalar e o Higgs tensorial, a gente está ficando com o Higgs escalar. Fala. O primeiro que, além desses três motivos que você deu, tem um terceiro motivo, que é fenomenológico.
se você fizer a seção de choque de espalhamento W, Isso. W, se você não colocar o escalar, a seção de choque não é unitária, agora ela Viola, isso, eu vou falar disso depois. Eu estava falando aqui. A gente pode perder a unitariedade. De fato, o que a gente sabe que o Pedro está dizendo é isso. Mas vamos ver daqui a pouco, depois de realmente o mecanismo de Higgs ocorrer, o W mais e o W menos tem massa, o C0 tem massa. Então, um dado experimental fenomenológico que nós temos é que, quando bósons vetoriais massivos são espalhados, faz o espalhamento de dois bósons vetoriais massivos, esse espalhamento é caracterizado por uma seção de choque. Se eu só tenho bósons escalares massivos em interação, essa seção de choque ela cresce indefinidamente com energia. Isso viola um princípio fundamental da teoria quântica de campos, que é a unitariedade da matriz S. A matriz S tem que ser unitária por uma questão de probabilidade, interpretação probabilística da mecânica quântica, que está embutida na teoria quântica de campos. Como é que essa situação é remediada? Por que no modelo padrão eu tenho bósons vetoriais massivos interagindo e a seção de choque deles não cresce indefinidamente na energia? Porque existe um escalar, que é o escalar de Higgs. O escalar de Higgs ele interage com W mais e W menos, e ele puxa, ele dá uma contribuição para baixo na seção de choque. Então ele acerta a unitariedade. Vou dar referências precisas para vocês mais lá na frente, tá? Então, esse é o argumento que eu estou colocando no argumento mais avançado, que eu estou tentando aqui explorar ao máximo a simetria. Mas o que o Pedro está colocando é uma propriedade outra da teoria de campos, que é a unitariedade. Então, uma teoria de campos para bósons vetoriais massivos, sem escalar presente, ela fatalmente viola a unitariedade. Então, esse é o ponto. Acho que está falando. A presença do escalar. Certo. Escalar. Outra é a presença do escalar Higgs, Certo. que dá massa para todo mundo. A existência de escalar também vai ser dinâmica, então isso, a unitariedade precisa de escalar qualquer, escalar comum. Agora, o que ele está sendo de olho aqui é a questão do escalar Higgs e sua universalidade da massa. Certo. Quer Quer dizer, ele dá massa e também tem que resolver essa questão. Além de dar massa, também teria que resolver essa questão. Às vezes, tem uma coisa que você pode resolver essas questões, ele está precisando do Higgs dando massa, que chama de escalar. Mas esse escalar tem que ser meu. Hein? Esse escalar tem que ser meu. Ele não pode ser carregado. Mas você chama de escalar. Certo? Não, Agora, certo. a questão outra é a questão de você de repente ter uma partícula com uma universalidade da massa para todo mundo. Será que esse é o único caminho que a física encontrou? Isso é o ponto maior do mundo. Certo. Não é o único caminho que a física encontrou. Não, tá certo. Vamos ter a oportunidade de falar também mais sobre isso. Fala, Deus, você tem uma outra razão que você quer colocar aí? Não, você falou de ser um espinho, por exemplo. Isso. Ele não pode ser um espinho por causa do... Porque eles esperam que o mecanismo de expulsão é Higgs e dois fótons. Certo. E tem um teorema aqui do Landau-Young por aí. Isso, eu diria isso. Então, essa é uma outra nem misturado com o LHC, porque vai saber que não tem isso. Se o Higgs hoje, por exemplo, a fenomenologia que nós temos é esse escalar que foi produzido no LHC, ele decai em dois fótons. Isso é um resultado agora de abril de 2013. Uma partícula que decai em dois fótons, um teorema aí que o Pedro está lembrando, né? É o teorema de Landau-Young, né? Teorema de Young-Landau. Landau-Young tem um teorema em teoria quântica de campos que diz o seguinte: se uma partícula massiva no seu referencial de repouso decai em dois fótons, essa partícula não pode ter espinho. Ou seja, por conservação, por invariância relativística, conservação de energia e momento, uma partícula de spin 1 nunca pode decair em dois fótons. Uma partícula escalar pode. Todos conhecemos o decaimento de Q0, né? O famoso decaimento de Q0 eletromagnético, 2 gama. Q0 vai em gama-gama. Uma partícula de spin 0 decai em dois fótons. Isso é plenamente possível. Mas um objeto de spin 1 massivo decair em dois fótons, isso é
está proibido a argumentação fundamental, princípios fundamentais, invariância de Lorentz e conservação contínua. Então, é uma outra razão que eu estou tentando fazer a coisa mais, sabe, mais assim, baseada na sabedoria. Mas hoje a gente tem também esse argumento para nós, para dizer que essa partícula aqui, hoje, né, o decaimento, a gente sabe que esse bóson que foi produzido no LHC, se ele for no Higgs, seja ou não o Higgs, ele decai em duas formas. Ele tem um decaimento em duas formas. Então, se esse objeto que decai em duas formas é esse nosso Higgs que nós estamos falando aqui, ele não pode ter espinho. Ele pode ter espinho zero. Young de Landau. Young de Landau. Eu tenho a referência, depois se quiser eu passo, tá? Tem Young de Landau, se quiser. Landau também, com certeza. Eu acho que é Young de Landau. Tá bom? Então, vamos ainda caminhar, ainda com essa dúvida. Não vamos salvar essa dúvida, mas vamos dizer que a gente tem argumentos para falar. Vamos em frente e ver o que acontece. Certo? Beleza, então a gente já acertou no que a gente vai querer colocar. Vamos pensar que a gente vai adotar esse ponto de vista. Você pode seguro. Você entendeu o seguinte: o sistema escalar você garante o status fundamental. Isso. A gente poderia ter o outro termo, que é ali, junto, sem quebrar. Certo, a única coisa que eu digo desse termo aqui, a gente pode colocar. Mas se você colocar esse termo, você vai ter que entrar nessa discussão. Você vai ter que fazer uma física, procura um modelo físico, coloque um tensor não abeliano em interação com campos de Young-Mills. Essa questão é uma questão que você tem clareza ainda. Então você tem um modelo que está pecando por inconsistência nesse setor aí. Agora eu estou conseguindo pensar, aquele termo ali não é o termo da equação de Pauli? A equação de Pauli não é aqui o P mínimo, não é um potencial, é um F mínimo. Aí sim. Mas esse termo aqui também, ele não está na teoria quântica de campo. Na teoria quântica de campo, esse termo aqui ele não é normalizado. Ele entra na teoria quântica de campos como uma correção radiativa. Ele não é um termo fundamental. Esse campo ali poderia ser o F. Mas se esse campo aí fosse o FMI, essa interação seria não normalizada. Poderia. O único problema que você teria que ter, Dória, era o seguinte: esse campo aqui pode ser um FMI, beleza, você vai fazer isso. Só que a simetria S2 vai te vincular esse FMI. Esse FMI para você é o quê? É um duplete? Se você vai colocar aqui um FMI, para manter S2 único, tem essas características. Se um FMI duplete de S2, um FMI com carga mais certo? Pode esquecer disso. Se eu quiser quebrar S2. Nós temos um ponto na rua aqui, esse termo ali, eu dou uma relação com o estado leste e o Braz. Tá. No caso do Paulo, ele não olhou. Não olhou esse lado. Para ele fala que é o lado dela, você fala só na massa da gente. Então vamos começar agora, né, depois desse tribunal aí com defensoria pública, promotoria pública, magistrados aí, juízes que decidiram, né, Joaquim Barbosa aí, né, Joaquim Barbosa é polícia, decidiu-se que, né, então, lá, o Supremo de Genebra decidiu que nós temos um escalar em forma de duplete. Se a gente tribunal no filme, você poderia ter isso dentro da luz? Diria que, digamos, eu acho que a invariância da luz é, assim, é uma lei importante para chegar a essa decisão. Sem invariância da luz, essa decisão aí não iria para essa direção. O que a gente está o tempo todo falando é invariância de Lorentz, sem invariância de Lorentz. Por isso que hoje está lá no desenho. Invariância de Lorentz. Primeira coisa que a gente tem que pensar, tudo que vocês estiverem fazendo que for física do modelo padrão, o primeiro princípio que a gente tem que obedecer é invariância de Lorentz. A gente parte do princípio de que o modelo padrão não vai quebrar, não tem física no modelo padrão que quebra a simetria de Lorentz. Então, tudo que está dentro, a dinâmica do modelo padrão não é capaz de quebrar a simetria de Lorentz. As interações do modelo padrão não têm escala de energia para quebrar a simetria
quebra da simetria de Lorentz, ela tem que vir de uma física extra ao modelo padrão. E provavelmente ela vem do setor gravitacional. Então, essa é a visão, vamos dizer, hoje. Agora vamos dizer, se uma pessoa pegar eu perguntaria para você, quem vem mais direto da invariância Lorentz? Os gêmeos, paradoxo dos gêmeos ou o Higgs? Pergunta a Josefine. Para Josefine é o paradoxo dos gêmeos. Pode ter certeza. Aí eu vou perguntar ao Pedro. Pedro do terceiro andar. Uma coisa geográfica. No ICA, é claro, o paradoxo dos gêmeos. Tá certo. Se eu fosse o ICA, eu dizia o paradoxo dos gêmeos. Mas sendo aqui da banda desprendida do CBPF, a banda abandonada do CBPF, a gente acredita que seja a invariância da luz para nós é partícula, campo. Acho que é uma questão de visão. Onde é que está a relatividade? O que é mais importante para a relatividade? O Leite Lopes era onde? O Leite Lopes era no campo de partículas. É que antigamente era o seguinte, antigamente, antes das primeiras brigas, o CBPF tinha um departamento único. Eu acho que era de relatividade. Depois teve a primeira briga. Aí ficou departamento, quando eu cheguei aqui era DRP, Departamento de Relatividade e Partículas, e o Departamento de Campos e Partículas. Então, quando eu entrei aqui, eu já entrei no DCP, que era o Departamento de Campos e Partículas. Era tudo um departamento, depois virou DRP, Relatividade e Partículas, DCP, Campos e Partículas. Depois, teve uma outra briga. Quebra espontânea de simetria. Violenta, quebra explícita de simetria, por causa de um sofá. Não vou contar, mas depois fora do corredor, o Tião sabe essa história bem melhor do que eu. Então teve a briga do sofá, aí teve uma reviravolta, aí depois voltou a ter DCP. O DCP desapareceu com a briga do sofá, aí subiu o DCP. Aí 2 semanas depois o sofá apareceu e o DCP também. Então tá, aí agora com a reforma do CBPF, né, em 2004, quando o professor Galvão chegou aqui, aí houve uma reforma grande do CBPF, aí acabou o DRP, acabou o DCP. O DRP evoluiu para o ICRA e o DCP sumiu, esse acabou mesmo. Aí a gente uma parte foi incorporada ao LAFEX, foi o caso meu, do Tião, e uma outra parte ficou na teórica. Então, o Francisco Topan, que era conosco, foi para a teórica. Então houve uma divisãozinha assim. Então aí hoje é ICRA, né, e o LATEX. Por isso que é meio desordenado, tem gente da tela em cima. Isso. Tudo meio assim. Porque isso tudo é herança da divisão passada do CBPF. Então, a Josefine, né, por questão de fidelidade, né, a área dela vai dizer que é o paradoxo dos gêmeos. E eu, fidelidade, a minha área é Isso aqui vai ser a importa, que tem assim, tem 4 grupos. Entendi. Sei. A importa da história tem 4 grupos lá. Entendi. Entendeu? É cada um defende sua bandeira. É isso aí. A relatividade pode ser defendida por várias bandeiras, pelo cosmólogo, pelo astrofísico, pelo relativista, pelo campista. O que você acha? O que o Dória falou onde foi? O que Dória, a tua pergunta foi a invariância da luz, ela diz mais o paradoxo dos gêmeos, que você falou? Ou o Higgs, não sabia responder, né? Mas foi fóton do que dormiu. Fóton e o Higgs. Mais fóton do que dormiu. Fóton sem dúvida. O Higgs, os gêmeos é diretamente ligado à invariância da luz. O Higgs, ele tem invariância da luz como um argumento, né? Mas não é só a lei lá do Supremo, não é só... Outras coisas, tem outras simetrias. Então isso vocês têm que ver, sempre vocês construírem um modelo, né? Vocês têm que olhar todas as simetrias e ver quais são as simetrias fundamentais, realmente essas eu não posso violar, e quais aquelas que são passíveis de violação. Violar, nesse caso aí, SO2, como eu falei, mesmo na ação, a gente está fazendo todo o esforço possível para escrever o Lagrangiano mais geral possível, que tem invariância de Lorentz, que tem invariância SO2, que tem invariância 1. Mas, o que nós vamos descobrir daqui a pouco, né, é que o estado fundamental que deriva, associado à teoria, né, descrita por esse Lagrangiano, o estado fundamental vai preservar a simetria de Lorentz, vai quebrar SO2 e vai quebrar aquele 1.
Mas nesse estado fundamental vai sobrar o 1. Lembre-se que aqui tem 4 simetrias. Tem 4 geradores. 3 aqui e 1 aqui. A carga elétrica está aqui. Então, o lagrangiano, na teoria eletrofraca, ele respeita Lorentz, respeita S2, respeita o 1. O estado fundamental respeita Lorentz, quebra S2, quebra o 1, mas não quebra essa combinação. Esse cara é quebrado. Esse cara é quebrado. Mas a quebra desse compensa exatamente a quebra desse. De tal maneira que esse objeto, que é a carga de Kelvin-Shishima, a carga eletromagnética, que está nessa relação de Kelvin-Shishima, o estado fundamental não quebra aquela simetria. Então é ela que sobra para contar a história. Então, no final de tudo, essa simetria é quebrada, essa simetria é quebrada, e a gente termina os dias uma simetria com 1, só que não é o I3 nem o Y, é o 1 eletromagnético. É isso aqui. Então, isso sozinho é quebrado, isso sozinho é quebrado. Mas a quebra desse compensa a quebra desse, de tal maneira que esse objeto aqui é uma simetria do estado fundamental. Então, o que eu estou querendo dizer, se eu pegar, nós não sabemos ainda, quando a gente pegar o estado fundamental, quer dizer, a configuração de campo que corresponde ao vácuo da teoria, o I3 dela é diferente de zero. Esse campo não é invariante segundo isso. O Y também. Porém, a carga eletromagnética atuando nessa configuração de campo que corresponde ao vácuo tem que fazer. O gerador ser diferente de zero significa não ser invariante. A questão é, a simetria é isso aqui, exponencial do gerador. Se isso aqui atua, se isso aqui é diferente de zero atuando aqui, essa exponencial aqui não vai dar 1, vai dar uma coisa que vai ser diferente do campo original. Mas se eu pegar isso aqui, atuando no campo, né, se isso aqui atuando aqui dá zero, essa exponencial dá 1. Então isso aqui fica invariante. Então, os geradores, quando a gente diz que uma simetria não é simetria do vácuo, significa que os geradores não aniquilam o estado de vácuo. Quando o gerador aniquila o estado de vácuo, significa que a simetria, que é exponencial do gerador, deixa o vácuo invariante. Aqui não. Se esse objeto aqui, atuando nisso aqui, é diferente de zero, então, claro que isso aqui vai ser um objeto mínimo. Isso aqui é diferente disso. Mas quando esse gerador aniquila, então sempre, a ideia é sempre essa. Quando o gerador atuando no estado é igual a zero, significa que a exponencial do gerador atuando naquele estado é igual ao próprio estado. Este estado invariante. Então, quando a gente fala que uma coisa tem simetria, ela é invariante pelo grupo de simetria, significa que todos os geradores aniquilam. Agora, quando tiver pelo menos um gerador, pelo menos um, tal que isso aqui seja diferente de zero, então a exponencial desse único gerador atuando aqui vai dar uma coisa. Então, o que nós estamos dizendo é isso, quando a gente tirar, então a gente sabe que o campo de Higgs é o único estalar que está presente até agora. Então o que a gente trouxe? Trouxe um campo novo. Então, em cima de tudo que nós temos até agora do setor leptônico, nós temos o dublete left de leptons. Temos os leptons right em singlet de SO2. Temos os bósons vetoriais intermediários de SO2. Temos o bóson vetorial intermediário de 1. E agora apareceu um campo novo. Não falei de partícula ainda. Apareceu um campo. Que é esse campo aqui. Já sei que tem carga eletromagnética a mais aqui. E essa parte aqui é neutra. Esse campo aqui apareceu. Qual é o único estalar que apareceu até agora? Esse é o estalar que apareceu. Então é esse campo aqui que apareceu para poder organizar o estado fundamental. O único jeito de eu ter um estado fundamental não trivial vai ser às custas desse campo. Quando eu quiser olhar, quero olhar o estado fundamental desse sistema.
Estado fundamental, campo do neutrino nulo, campo do lepton left nulo, campo do lepton right zero. Todos os bósons de gauge de S2 zero, todos os bósons de gauge de 1 zero, e esses dois caras aqui, em princípio, diferentes do zero. Só que vocês já estão percebendo uma coisa. Esse campo tem carga eletromagnética. Esse não tem. Então, isso significa o seguinte. Quando eu olhar para esse primeiro... Ela é só uma coisa cinemática, né? É uma relação cinemática. Ela organiza a classificação dos teus estados. Toda essa teoria, a carga de Galvão-Estímulo, ela nunca é dinâmica, né? Ela vai ficar dinâmica no final. Quando a gente mostrar aqui o que sobrou de tudo isso, é isso aqui, essa carga aqui, é exatamente essa simetria. E ela é dinâmica. O fóton está aqui. Ela vai deixar o fóton. Tá? Ela vai sobrar junto com o fóton. Mas ela não entra no S2 naquele... Quer dizer, ela sai do S2 do outro mundo. Quer dizer, aquilo que sobra, né, essa que é a história. A simetria, eu estava falando com vocês aqui. Esse cara aqui atuando, esse cara é quebrado, mas a sombra é consertada. Então vamos lá. Observe o seguinte, a carga eletromagnética atuando em φ+, é diferente de zero. Esse cara aqui tem carga 1. Você tem carga mais 1, então a carga, esse cara carregado ele é alto valor, alto estado, e esse operador com alto valor mais 1. Se eu pegar a carga eletromagnética atuando na componente inferior do dublete de Higgs, isso é zero. O alto valor é zero, a carga é nula. Então, do ponto de vista da simetria, se eu fizer esse estado aqui, então, se eu fizer exponencial de I, fizer a transformação eletromagnética, a transformação de gauge lá comum do eletromagnetismo, φ+, é diferente de zero, é diferente do φ+. Então, isso aqui não é invariante. E se eu fizer uma transformação eletromagnética, né, em cima do zero, isso aqui é o próprio zero. Por quê? Porque tem carga nula. O que nós queremos? Eu quero estudar qual é a configuração de mínima energia desse campo. Então, eu já sei, esse campo tem chance de ter uma configuração de mínima energia não trivial. Porque se ele for constante, falando de mínima energia, estou falando do campo em geral, falando do campo na sua configuração de mínima energia. Se isso aqui for constante, ele não tem derivada temporal, não tem derivada espacial, então ele pode realmente ter uma energia mínima. Vamos ver, não coloquei o potencial de Higgs aqui. Tem que analisar depois o potencial, nós estamos fazendo só uma prévia. Mas, beleza, ele tem chance então de configurar, não trivialmente, e dá a configuração não trivial de mínima energia. Só que, o que acontece com o estado fundamental de qualquer teoria? Como eu falei com você, o estado fundamental tem que ser rotacionalmente, tem que ser translacionalmente invariante. Não pode depender, tem que ser sem dependência temporal para ter energia zero. Não pode ter oscilação no espaço para não ter momento. Tem que ter momento zero. Então, o campo é constante no tempo, é constante no espaço. Não pode ter spin, porque isso daria uma direção privilegiada. Agora, o que vocês acham? O vácuo, ele tem carga elétrica ou ele é neutro? O vácuo dá choque? Nunca levou choque do vácuo, né? Eu também não. Né? Então, se o vácuo não dá choque, se o vácuo é neutro, então a configuração que vai caracterizar o vácuo do sistema, ela não pode ter essa carga, porque se ela tivesse essa carga, ela não seria invariante. Tem que ser completamente neutro. Então, o vácuo tem que ser invariante sob a simetria eletromagnética. Eu quero um vácuo neutro. Então, a configuração de mínima energia, eu não sei nada direito, eu não sei nem qual é o potencial, estou fazendo só análise da simetria. Mas eu sei que na configuração de mínima energia, todos esses campos são zero. Inclusive esse. Só sobra esse. Então, quando eu for olhar a configuração de campos que dá a mínima energia da teoria eletrofrágil, você zera tudo que não é escalar, inclusive zera os escalares que tem carga não trivial. Porque o vácuo não pode ter carga elétrica, não pode ser carregado. O vácuo tem que ser absolutamente inerte. Então, só sobra, a única coisa
A gente vai saber, vou terminar a aula daqui a pouco, vou terminar 6h30, mas o que a gente vai saber então, é que a configuração de mínima energia desse sistema, se eu pegar o campo do blade, campo escalar que nós colocamos, e pegar quem é a configuração, eu vou dar GS, Ground State. Se eu pegar a configuração de Ground State dele, eu já sei que vai ter que ser algo do tipo 0, e aqui um valor, vou chamar de V. Vou ficar com a coordenada do oscilador harmônico, para a gente cavar. Então, essa tem que ser a configuração de mínima energia do sistema. É constante, então não tem energia devido à dependência temporal, é energia cinética. Não tem spin, então não quebra a simetria, não quebra a isotropia do vácuo e não tem carga elétrica. Se eu colocasse o V aqui, eu estaria dizendo que o vácuo é eletricamente carregado. Se o vácuo é eletricamente carregado, o vácuo não é invariante pelas transformações do eletromagnetismo. Então eu estaria quebrando a conservação da carga elétrica. Eu ainda acredito, se vocês pegarem o PDG, a lei de conservação da carga elétrica é ainda assegurada com a precisão, 10 a menos 26 dias, né? A gente ainda acredita nela. Então, a gente já sabe que o nosso sistema vai ter que evoluir e ele vai ter que flutuar em torno dessa configuração. Todos os campos são 0, exceto esse, inclusive o φ mais é 0. Então, apesar de ele ser um escalar, não ter spin e ser constante, ele tem que ser constante nula. O único que não pode ser 0 ou φ0. Que pode não ser 0 ou φ0. Tá claro? Então, essa é a argumentação física que a gente tem. Então, o que o Higgs propôs, que agora os aceleradores parecem estar indicando, é que aparece o bóson neutro, que é a flutuação aqui. Então, da mesma forma como lá no oscilador harmônico, nós dissemos, a X é a configuração, a posição de equilíbrio do oscilador harmônico, mais a coordenada quântica. Isso aqui flutua. Isso aqui é a coordenada que oscila em torno da posição de equilíbrio. Isso aqui. Então, o que vai ser o campo, a partícula de Higgs? A partícula de Higgs vai ser a excitação associada a um campo que vai ser, deixa eu escrever aqui agora, na verdade, então, o campo de Higgs do sistema, ele é, agora eu estou pegando não uma configuração de Ground State, estou pegando o campo de Higgs, o φ de Tx, configuração genérica do campo, vai ser, da mesma forma que eu fiz aqui, ó, campo vai ser a configuração de estabilidade, que vai flutuar em torno da configuração estável. Isso aqui é 0, isso aqui é V. Aí vai aparecer um campo aqui, que vai ser φ mais, e aqui é alguma coisa que eu vou chamar φ0. Claro, φ mais e φ0 são um número Blake, são complexos. Eu posso escrever, se vocês quiserem, isso dessa forma. Posso botar isso aqui como sendo um campo aqui, mais I, eu posso chamar isso aqui de um campo zeta, mais JH, Higgs meu, mais isso. Então isso aqui vai ser o nosso campo de Higgs. Isso aqui, foi o mesmo problema, por isso que eu fui, aquela pergunta do Dória, motivou a gente a fazer o oscilador harmônico para poder fazer a mesma analogia, né? Da mesma forma que a gente quantiza o oscilador harmônico em torno de uma posição de equilíbrio não trivial, e a flutuação é essa, por isso aqui vai ser a minha coordenada quântica, e aqui que vão estar as flutuações quânticas do sistema. Então, quando eu introduzir esse dublete, ele tem embutido nele a configuração de vácuo. Então, o campo que vai ser a flutuação quântica vai ser a perturbação em torno da configuração de vácuo. Da mesma forma aqui. Essa é a coordenada do oscilador anarmônico. Mas eu descubro que essa coordenada ela tem uma configuração de mínima energia não trivial, que é a posição de equilíbrio, x0, que é o V, que eu chamei de V. Então, essa coordenada aqui, ela que está medindo a oscilação em torno da posição de equilíbrio. Então, a mesma coisa aqui. Aqui é a posição de equilíbrio do meu campo. Isso aqui é a configuração de equilíbrio da teoria eletrofrágil. Todos os campos são 0, exceto isso. E aí, o meu sistema flutua. A parte escalar, ela flutua em torno disso. Temos 4 componentes escalares reais. O que nós vamos mostrar é que, pela simetria SO2, esse campo
esse campo e esse campo podem ser eliminados, eles não são campos físicos, eles são, na verdade, flutuações de gauge. A simetria permite, eles entram, mas a simetria depois mostra que eles podem ser anulados. O que vai sobrar no final de tudo, que saiu do papel e foi para o anel, chegou ao anel, foi esse caminho. Esse que é o Higgs que o pessoal está esperando. É esse bonequinho aí que tem 125,3 GeV de energia. Então, é essa flutuação que sobra, ela consegue sobreviver ao rastreamento que o SU2 faz. SU2 é perverso, ele coloca, mas depois ele mata. Né? Ele usa e depois ele joga fora. Ele introduz o dublete, ele precisa do dublete para manter essa toda é o mecanismo da quebra espontânea. Você faz de tudo, cara, para salvar o lagrangiano. Depois, o resto é que se for. E de fato, essas três componentes se fodem até a morte. Então o que sobra para nós é isso aqui. Na verdade, o campo de Higgs, que nós vamos trabalhar, isso eu não fiz mecanismo de Higgs ainda, eu estou só dizendo que a simetria me permite adiantar. Então, nós estamos falando do gauge unitário. É isso que é o gauge unitário. O gauge unitário vai te dizer que no gauge unitário, o campo de Higgs, o dublete de Higgs, ele vai ser 0 V mais H. Esse é o campo. E aí o professor Higgs mostra que esse campo flutua e gera uma partícula, que é a partícula de Higgs. Então essa que é a saga ali da história, né, do Senhor dos Anéis, do Senhor dos Anéis de colisão. Né? Ele vai do papel dos anéis e do anéis do papel. Então, é essa história do Bohr. Depois, eu vou poder ter outras escolhas de gauge que vão poder. Não preciso matar esses caras, mas esses caras não vão ser físicos. Eu posso deixar na teoria como sendo simplesmente fantasmas. Né? Um bom castelo tem que ter fantasma também. Então eles existem. Eles podem existir, mas eles nunca vão ser detectados nos aceleradores. Eles estão lá para fazer algum trabalho na teoria. Qual é o trabalho do castelo? Né? Ou na Inglaterra não sabe, né? Quando os castelos assombrados são visitados, e a visita custa. Né? Serve para capitalismo, gerar dinheiro. Né? Então deixa os fantasmas lá. O modelo pode ser mais atrativo sobre alguns pontos de vista, mas a física está toda aqui. Então eu posso falar, não vou mais trabalhar com os fantasmas do meu castelo. É isso que eu tenho, minha realidade é essa. E está tudo aqui. Certo? E isso tudo é fruto da simetria. Na próxima aula, nós vamos colocar finalmente o potencial do Miskano, que a gente já falou hoje, que é a osciladora anarmônica, aí é conta de cálculozinho de cálculo zero, realmente cálculo minimizar, derivar igual a zero, depois elevar a quarta potência. Então esse cálculo eu prefiro não fazer. Então isso aí é uma coisa assim, eu vou só indicar. Os livros são muito bons, as referências vocês têm, os livros que fazem esses cálculos, você abre esses cálculos, e as nossas aulas aqui também. A gente já fez mecanismo de Higgs no curso de eletromagnetismo do ano passado. Esse material já faz parte aqui do acervo cultural do ex-DCP, do Instituto DCP. Está nos cursos gravados. Mas vocês podem olhar outras referências, o livro do Predazzi, o livro do Cheng Li, vocês vão lá ver como é que abre o cálculo, como é que eleva um polinômio à quarta potência, né? Mas o que a gente quer fazer é preparar o material para vocês saberem o que está acontecendo. O que está acontecendo é isso, o enredo da história é esse. A historinha pode acabar aqui. Na próxima aula, simplesmente, nós vamos calcular dele. Então, teoria eletrofrágil, ela me permite calcular dele. E aí nós vamos ver que a massa dos leptons, a massa dos férmions, a massa dos bósons de Gauge, elas saem em função desse efeito. A massa do Higgs, ela é a única que fica assim como um elemento estranho na teoria. Vamos ver que o grande problema do campo de Higgs é a massa, é a massa do campo de Higgs. Ele prevê a massa de todo mundo, menos a dele. A dele ele deixa indeterminada. Esse é o grande problema. Então tem que ter uma física talvez mais fundamental por trás disso. Só queria fechar o discurso hoje dessa forma. Os elementos que a gente tem que compreender, quer dizer, isso aqui não é, a teoria eletrofrágil é boa porque ela ensina muita coisa de teoria quântica de campos em geral. Toda essa discussão, porque quando vocês pegam a QCD, né, se vocês olharem o curso do Sebastião de QCD, não precisam falar disso, porque na QCD não tem quebra espontânea de simetria. A QCD é uma simetria de cor exata.
Então você não entra com essa discussão de que a simetria está no newtoniano, mas não está no estado fundamental, então você precisa flutuar em torno daquilo que é estável, a discussão de introduzir um campo extra que vai estabilizar o sistema. O campo de Higgs ele entrou aqui porque é ele que vai estabilizar o modelo padrão numa configuração que não é trivial, porque se não fosse o campo de Higgs, a configuração de mínima energia do modelo padrão seria todo campo zero. Então a configuração trivial seria realmente assim, miseravelmente pobre, todo mundo é zero. Ao passo que o Higgs garante, não, olha, nós estamos numa configuração de estado fundamental, mas esse campo é não trivial. E é esse campo não trivial no estado fundamental que vai gerar, exatamente como no problema do oscilador anarmônico, quando a gente elevou V mais Y ao quadrado, e depois quando a gente elevou a parte anarmônica à quarta potência, o que a gente viu? A gente viu que esse V aqui, que é a configuração de equilíbrio do oscilador anarmônico, ela acaba influenciando a frequência do oscilador. Frequência é energia, energia é massa. Então, esse valor aqui, ele vai estar diretamente ligado às massas das partículas. É tudo que acontece no oscilador harmônico, acontece no campo de Higgs. Só que lá, o que é frequência, para nós aqui é massa, que é a ligação essa. Ômega vira H cortado ômega. H cortado ômega vira MC2. Então, frequência chega até massa. Isso aqui vai influenciar as massas. Então, aí vai sair daqui, vai sair a massa de todos os elétrons carregados, os neutrinos vão continuar essa massa. Mas vamos ver que, estrategicamente, o modelo prepara tudo tão bem que o fato da componente de carga nula sentar aqui embaixo vai garantir que todos os neutrinos vão ficar sem massa. Os elétrons carregados ganham massa. E os quarks, depois, nas próximas aulas, a gente vai introduzir o setor de quarks, a gente vai ver que os quarks também vão ganhar massa. E também, o fato de Higgs sentar aqui vai dar exatamente as massas que a gente precisa para o setor eletrofrágil. Vai dar a massa do W+, a massa do W- e a massa do Z0. Então, está tudo muito bem costuradinho pela simetria. O fato de ser dublê, tudo isso aqui, nada disso aqui é ao acaso, tá? Tudo isso aqui é uma sintonia da própria simetria. A simetria introduz essa sintonia e tudo vai caminhando para dar certinho por causa das simetrias, certo? Então, eu estou tentando trabalhar com vocês ao máximo, a explorar ao máximo a força da simetria. Na próxima aula, nós vamos introduzir o potencial de Higgs. E aí, finalmente, vamos trabalhar os acoplamentos de Yukawa e mostrar que com os acoplamentos de Yukawa e com esse V aqui, a gente vai tirar a massa dos elétrons. Gauge unitário, então, basicamente é isso. Gauge unitário, vamos entender por que também que eu posso eliminar. Na próxima aula eu vou mostrar que esse campo aqui, ele pode ser escrito de uma maneira mais tricky, de uma maneira menos óbvia, que faz com que a gente consiga compreender por que a simetria SO2 vai permitir que o que seja zerado, o que sim seja zerado e o zeta seja zerado. É uma coisa tão simples quanto isso. Número complexo. X mais Y. Número complexo. Posso colocar na forma polar. O exponencial de θ. Eu posso escrever um número complexo na forma cartesiana ou posso escrever um número complexo na forma polar. Esse dublê está escrito na forma cartesiana. Real mais imaginário, real mais imaginário. Eu vou mostrar na próxima aula como eu posso relacionar um dublete na forma cartesiana com uma matriz de SO2. Vou mostrar aqui esse dublete na forma cartesiana, Q mais X, H mais I, Z. Na verdade, vai mostrar isso na coisinha simples aí de álgebra SO2. A gente vai mostrar aqui esse φ. Então eu escrevi dessa forma. Si mais I, mais X. V mais H mais Z. Vou mostrar coisinha simples de álgebra matricial, os geradores de SO2, a gente mostra que esse dublete pode ser escrito dessa forma. V mais H, aqui, exponencial de I
a gente consegue escrever esse duplete, perdão, dessa forma. Pulando isso aqui. Isso aqui é um duplete, vetor coluna. Isso aqui é uma matriz de SO2. Então, isso aqui é 2 por 2 atuando no vetor coluna, dá o vetor coluna. Então, a gente vai mostrar que isso aqui pode ser escrito dessa forma, desde que eu escolha esses lambda-A's aqui convenientemente. A gente vai mostrar que esses lambda-A's são função de que, se quiser. Então, eu jogo esses carrinhos aqui para S exponencial e deixo o V mais H fixo aqui. Então, essa relaçãozinha matemática, essa relaçãozinha matricial, vai mostrar para nós por que é que a gente vai poder fazer física cancelando isso e deixando a física do Higgs. A física do Higgs está toda aqui, a parte física do Higgs está toda aqui. E é isso que nós chamamos de gauge nuclear. Certo? Então tá, então são 6h30, como eu prometi a vocês, hoje eu tenho que sair mais cedo, porque eu vou em casa. E aí, como eu dei aula na terça-feira, essa semana a gente cumpriu mais ou menos o horário. Semana que vem eu tenho uma tese fora na sexta-feira. Na aula de vocês, quinta-feira, eu mantenho, eu vou ter que mexer na aula de campos planos. Então, se Deus quiser, a gente se vê na próxima semana. Se por acaso acontecer do Tião não poder dar aula na terça-feira, eu roubo a aulinha dele, senão fica tudo aqui, tá bom?